Sabe, existe uma força que move multidões, que constrói impérios e derruba nações. E não é a força das armas. É algo muito mais fundamental, a necessidade humana de acreditar. Hoje, a gente vai mergulhar na Lei 27 para entender como essa necessidade se torna uma das mais poderosas ferramentas que existem. Mas vamos pensar um pouco por que essa necessidade é tão forte. O que leva a gente a buscar quase desesperadamente por algo maior que nós mesmos para depositar nossa fé, nossa esperança e, muitas vezes, nosso dinheiro? E é aí que a coisa fica interessante. Quando as crenças tradicionais perdem força, surge um espaço vazio, um vácuo. E esse vácuo, ele não fica vazio por muito tempo. Ele atrai poder. E quem souber preencher esse espaço com uma nova causa, uma nova fé ou um novo espetáculo, bem, essa pessoa se torna um verdadeiro imã para as massas. Então, nossa análise de hoje vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, vamos entender a fundo essa necessidade de acreditar. Depois, vamos ver como o P.T. Barnum criava espetáculos do nada, como o Mata Hari usou o mistério a seu favor, como a Rainha Elizabeth I se tornou um símbolo vivo e, por fim, como essa lei funciona, e muito, nos dias de hoje. Ok, vamos começar mergulhando na essência dessa lei. Porque, olha, compreender a psicologia por trás dela é a chave para a gente ver como ela funciona de forma tão, mas tão eficaz. A lei é bem direta, na verdade. Ela identifica um desejo profundo e oferece uma oportunidade. As pessoas anseiam por sentido, por um propósito. Quem se posiciona como a fonte desse sentido, naturalmente ganha seguidores. O segredo aqui? A batalha não é travada no campo da lógica ou da razão, mas sim no campo da emoção, na promessa de algo extraordinário. E para ver essa lei em sua forma mais pura e, digamos, divertida, a gente tem que olhar para o mestre do espetáculo, P.T. Barnum. Ele percebeu algo genial. Ele não precisava vender um produto, ele só precisava vender uma crença, mesmo que fosse por um breve momento. A genialidade do Barnum estava na simplicidade. Tenta imaginar a cena. Um homem, com uma expressão super séria, anda por uma rua movimentada de Nova York. E na mão, ele carrega um único tijolo. Nada mais. Ele não para, não fala uma palavra. Ao chegar num cruzamento, ele se abaixa com toda a calma, coloca o tijolo que estava carregando no chão e pega outro, idêntico, que já o esperava ali. E então ele se vira. O ritual é preciso, silencioso e totalmente inexplicável. E ele simplesmente faz o caminho de volta. As pessoas, claro, ficam curiosas, perguntam o que ele está fazendo, ele permanece em silêncio absoluto. Uma multidão começa a segui-lo tentando decifrar o enigma, e a cada volta que ele dá, mais e mais gente se junta. E aqui está o pulo do gato. O destino final da caminhada era a porta do Museu de Barnum. Para descobrir o segredo do tal Homem do Tijolo, a multidão pagava para entrar. Estamos falando de mais de 1.000 pessoas comprando ingressos, desesperadas para encontrar um sentido, para acreditar que havia um propósito por trás daquele absurdo. E tudo isso com um custo de produção de 0. Genial. Ele usou exatamente a mesma tática com a famosa sereia de Fiji, que, convenhamos, era uma fraude bem óbvia. Era o torso de um macaco costurado num rabo de peixe. Mas o Barnum foi muito esperto. Ele não afirmou que era real. Ele só publicou os desenhos, plantou uns artigos no jornal e fez a pergunta: será? A imaginação do público fez todo o resto do trabalho. Ou seja, o método Barnum pode ser resumido nesses 4 passos. O poder não estava no objeto em si, mas no vácuo de informação que ele criava. As pessoas preenchiam esse vácuo com suas próprias teorias, suas próprias esperanças, e Barnum se tornava o guardião desse novo mistério. Mas e se o espetáculo não for uma coisa, um objeto, e sim uma pessoa? Isso nos leva direto a Mata Hari, que aplicou essa mesma lógica não a um evento, mas a si mesma, criando um mistério incrível em torno da sua própria identidade. De um lado da moeda, a gente tem a realidade. Margareta Zelle, uma mulher holandesa fugindo de um casamento complicado. Do outro lado, o mistério, Mata Hari, uma sacerdotisa exótica, guardiã de danças sagradas e segredos do Oriente. Ela não só mudou de nome, ela reescreveu completamente a sua realidade, trocando uma história comum por uma lenda fascinante. E a construção dessa aura foi meticulosa. Cada gesto, cada história vaga, cada tecido exótico que ela usava, tudo fazia parte da performance. Ela entendeu a chave do sucesso. O público não queria ver uma dança perfeita. Eles queriam participar de um mistério. O verdadeiro espetáculo não era o que acontecia no palco, era a própria Mata Hari. Isso nos leva à aplicação mais sofisticada, mais elevada da lei.
Não apenas criar uma crença externa, mas se tornar a própria crença. E o exemplo supremo disso é a Rainha Elizabeth I, da Inglaterra. A estratégia de Elizabeth foi, na verdade, um jogo de paciência que durou 45 anos. Durante todo o seu reinado, uma única pergunta pairava sobre a Europa: com quem a rainha vai se casar? Ao nunca, jamais, dar uma resposta definitiva, ela manteve todo mundo, rivais, aliados e o seu próprio povo, preso num estado constante de esperança e suspense. E o ponto crucial é este: a recusa dela em se comprometer era uma ferramenta de poder. Um casamento significaria uma aliança, o que prenderia uma nação e a tornaria inimiga de outras. Ao permanecer solteira, ela manteve todas as opções em aberto e, mais importante, manteve o poder unicamente em suas mãos. O resultado disso foi algo extraordinário. Ela deixou de ser apenas uma monarca para se tornar um objeto de culto. A Rainha Virgem não era mais uma pessoa, era um símbolo da própria Inglaterra, independente, cortejada por todos, mas comprometida com ninguém. Ela se tornou a fé que seu povo seguia. Pode parecer coisa do passado, né? Reis, espiãs, showman. Mas a verdade é que a dinâmica que eles usaram não desapareceu com a história. Pelo contrário, ela só mudou de forma e hoje está mais presente do que nunca. Resumindo o que a gente viu, existem basicamente 3 níveis de aplicação dessa lei. O nível de Barnum, focado num espetáculo externo, o nível de Mata Hari, centrado numa persona misteriosa, e o nível mais alto, o de Elizabeth, onde a própria pessoa se torna o símbolo da crença. Pensa bem, as marcas que vendem um estilo de vida em vez de um produto usam essa lei. O mesmo vale para figuras públicas que cultivam uma aura de mistério e exclusividade, ou líderes que se apresentam como a única solução para todos os problemas. O mecanismo é sempre o mesmo. Eles preenchem um vácuo com uma promessa, um espetáculo ou uma nova identidade. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Num mundo saturado de informações e com poucas certezas, essa nossa necessidade de acreditar talvez seja mais forte do que nunca. A questão que fica é: onde estamos depositando essa crença? E talvez mais importante, quem está se beneficiando disso?